Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que o calendário do senador Cid Gomes para oficializar sua saída do PDT e ingressar em uma nova sigla furou novamente. Aliás, o nosso último comentário sobre esse imbróglio aí do Cid Gomes, do saída do PDT, entrada em outro partido, nós comentamos na semana passada dizendo que esse calendário dele ia furar mais uma vez, e de fato furou. Nós já havíamos antecipado que não seria ontem, 18, que Cid anunciaria o seu novo partido. Ele e o grupo que o diz que comanda. Ele tinha marcado o dia 4 de dezembro, para ter uma definição de novo partido. No dia 4, ele adiou para o dia 11, alegando que as conversações ainda não tinham sido concluídas. No dia 11, o discurso foi o mesmo. Ainda não concluíram as conversações. E marcou para o dia 18, ontem, quando adiou novamente. O senador quer engabelar não apenas os seus, ainda que se dizem liderados, mas a nós todos, mas não engabela a todos. Nós já dissemos aqui que ele estava fazendo isso, era uma enrolação para esperar a chegada do dia 31 de dezembro. Por quê? Porque no dia 31 de dezembro desaparece o diretório estadual do PDT no Ceará. No dia 31 de dezembro acaba a organização partidária oficial no Ceará. O partido, a partir do dia 1º de janeiro, deverá funcionar no estado do Ceará com uma comissão provisória. Uma comissão provisória definida pela direção nacional para preparar a convenção do partido que elegerá o novo diretório ou um outro diretório. O diretório atual morre no dia 31. Por isso, o senador está adiando essas histórias de estamos negociando com o partido tal, com o partido A, partido B e tal, e, na verdade, não tem negociação séria com nenhum partido. Essa história de negociar é muito comum se dizer, eu fui convidado para me filiar a vários partidos. Convite que se faz aleatoriamente. É aquela história de dizer, passa lá em casa. Não é o convite, fulano, vamos jantar comigo lá em casa, vamos almoçar comigo, vamos tomar um drink lá em casa no dia tal, às tantas horas. Isso é que é realmente convite. Essa história de dizer, passa lá em casa, não existe. É a mesma coisa de, fulano, vamos lá para o partido. Não tem nada a ver. A propósito, essa situação do PDT garante aos deputados estaduais e federais do partido, pedirem a desfiliação por justa causa. Eles já andaram fazendo esse pedido oficialmente, alegando que estavam sendo ou tinham sido maltratados pela direção nacional, pela antiga direção estadual. O pedido bobo. Não sei como um advogado especialista em direito eleitoral se submete a fazer uma petição desse tipo. Agora não. Agora eles têm realmente uma justa causa. O partido deixa de existir oficialmente no Ceará, juntamente com a briga interna pelo comando partidário. Aí sim é justa causa. Aí eles poderão ter o beneplácito da Justiça Eleitoral e mudarem de partido. O ministro da Integração Nacional
é esperado hoje no Ceará. Ele tem uma programação a cumprir no sul do estado, no fim da tarde, com o governador Elmano de Freitas. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, nesta terça-feira, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, está em Palmirim, no Ceará, para anunciar um conjunto de ações voltadas para a segurança hídrica do país. As iniciativas somam juntas mais de 331 milhões em investimentos e vão beneficiar os 6 estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Acompanham a agenda do ministro, a senadores Augusta Brito e Cid Gomes, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas. A partir das 4h30 desta tarde, Valdez irá assinar uma ordem de serviço para a retomada das obras do lote 3, do trecho 1 do Cinturão das Águas do Ceará, um empreendimento acessório do projeto de integração ao Rio São Francisco, com bacias hidrográficas do Nordeste Setorial, que está incluso no novo Programa de Aceleração do Crescimento. Está previsto o aporte de 319 milhões para a inclusão de 25,34 quilômetros de canais e 8,9 quilômetros de sifões que compõem o trecho. O novo projeto do CAP tem 145,2 quilômetros de extensão, compreendendo segmentos de canal a céu aberto, túneis e sifões. Além da região metropolitana de Fortaleza, onde vivem cerca de 4,5 milhões de pessoas, também receberão as águas do Cinturão 24 cidades localizadas entre a barragem de Jati e a travessia do rio Cariús, atendendo 560 mil pessoas. Ainda relacionado ao PIS, o ministro assina o contrato de execução do ramal do Salgado, com extensão de 38 quilômetros. O trecho irá beneficiar 54 municípios cearenses, garantindo a segurança hídrica para aproximadamente 5 milhões de pessoas. Por fim, será feita a entrega simbólica de 33 sistemas de dessalinização do programa Água Doce para 23 cidades dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e Minas Gerais. A ação vai beneficiar 71 mil moradores de pequenas comunidades rurais e do semiárido. O ministro da Educação, o cearense Camilo Santana, está esperando uma derrota hoje na Câmara dos Deputados com a rejeição do seu projeto de novo modelo para a educação básica no Brasil. Ontem, no Senado, o senador Isalci Lucas tratou de reforma do ensino para destacar a importância do ensino profissional. Vamos ouvi-lo. O que a gente vê a cada ano é que cada governo que entra, ele faz questão de acabar com as coisas que funcionam e começar tudo de novo. Eu como presidente da comissão do novo ensino médio, é uma luta de anos que a gente estava trabalhando para voltar, né? Aquilo que eu tive quando estudei na escola pública, aqui no DF, nós tínhamos educação profissional. Você podia escolher se você queria fazer o curso científico ou queria um curso técnico, né? Então você fazia naquela época contabilidade, administração, edificações, uma série de cursos técnicos, e a gente ia para o mercado de trabalho. Então, o que a gente vê hoje, e há muito tempo que a gente vem discutindo isso, é que a gente não tem mais mão de obra qualificada na educação profissional, no curso técnico. Todas as empresas, grandes empresas, precisando de mão de obra qualificada e não tem. Nós não conseguimos chegar nem a 10% dos jovens fazendo curso técnico, coisa que a Alemanha, Coreia, Japão, já ultrapassa 50%, 60% dos jovens fazem curso técnico. E aqui a gente consegue aprovar o novo ensino médio para ser implantado em 5 anos, já deu 5 anos para a implementação, porque a competência da educação profissional é do governo estadual, mas cabe ao governo federal estabelecer, um norte, parâmetros, referências para você. E nós tivemos o cuidado de colocar, inclusive, para cada aluno do ensino profissional, que a escola pudesse receber um percentual de recurso para isso.
incentivando, inclusive, a educação profissional e educação integral. A solução da educação passa pela educação integral. E aí, era para começar esse trabalho ano passado. Alguns estados começaram, como Brasília, São Paulo, inclusive Ceará, não é? Piauí, mas que agora o governo entra com uma nova mudança do ensino médio. Quer dizer, antes de implementar, já estão alterando o novo ensino médio. E isso acaba atrasando mais ainda, não é, a implementação da educação profissional. A gente vê aí todos os dias os jovens, não é, procurando emprego, muitos deles com dificuldade, exatamente por falta de formação, e as escolas ainda engatinhando com relação à educação profissional. Nós aí com a tecnologia disponível para ser aplicada, inclusive na educação profissional, e a gente não vê as condições, a infraestrutura adequada nessas escolas. Bom, a derrota, se realmente acontecer, com relação à negação da Câmara dos Deputados a aprovação desse projeto do Ministério da Educação e Cultura, é ruim politicamente para Camilo Santana dentro do próprio governo, porque o governo está atribuindo toda a responsabilidade desse projeto a ele, Camilo. O projeto não foi discutido como deveria ter sido com a sociedade, dentro do próprio governo. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E agora vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bem, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que estudantes, professores e gestores insatisfeitos com o novo ensino médio. Os resultados fazem parte de uma pesquisa que está sendo realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, a Unesco. Tema esse que é debatido e votado hoje na Câmara Federal em Brasília. Os atos do dia 8 de janeiro, a primeira pena definitiva é determinada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento de pena imposta pela Corte a Matheus Lima de Carvalho Lázaro, diante do esgotamento das possibilidades de recursos. Também temos que o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que a reforma tributária será promulgada amanhã, quarta-feira, dia 20 de dezembro. Procuramos fazer o melhor possível para entregar ao Brasil um texto que dê longevidade, que dê mais simplicidade, que desburocratize, que dê segurança jurídica e que atraia investimentos ao Brasil, disse o presidente da Câmara Federal sobre essa proposta aprovada. E também sobre a posse de Paulo Gonet, que ocorreu ontem, ele afirma: não buscamos palco nem holofotes durante o seu discurso na posse. Segundo Gonet, a instituição vive um momento crucial na história, sendo corresponsável pela preservação da democracia e do equilíbrio republicano. Gonet frisou que não cabe ao Ministério Público Federal formular políticas públicas, mas sim garantir o adequado funcionamento de políticas aprovadas por representantes eleitos. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Globo, temos a principal manchete sobre bronca presidencial. Em reunião, Lula deve cobrar ministros que investem pouco e viajam demais. Os ministros terão 8 minutos para fazer um balanço, mas ponto principal será a avaliação do presidente. Também temos em destaque sobre a aventura militar, que Maduro seria deposto se decidisse invadir a Guiana, dizem auxiliares do presidente Lula. E a coluna de Bela Megali fala que o presidente da República muda a forma de escolher cargos estratégicos no governo e também no judiciário.
Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que 90%, segundo a Datafolha, afirmam não se arrepender do voto em Lula ou em Bolsonaro no segundo turno. Entre os que mudaram de ideia, 9% diz que reconsiderariam o voto em Lula e 7% a escolha por Bolsonaro. Vocês também podem ver sobre educação as propostas do novo ensino médio, que é votado hoje na Câmara. A ampliação da carga horária de disciplinas básicas está em principal discussão. E Janja critica Elon Musk e fala em processar a plataforma X, o antigo Twitter. Fiquei puto por ela, diz Lula em live nesta terça-feira. Muito bem, casalzinho tá bonito. Bom, a Comissão de Orçamento da Assembleia discutiu ontem, da Assembleia Legislativa do Ceará, discutiu ontem, nos seus finalmente, a proposta orçamentária do governo Eumano de Freitas para o próximo ano, inicialmente com previsão de receita e gastos da ordem de 37 bilhões de reais. Vamos ouvir o que diz sobre o orçamento o deputado Sérgio Aguiar, que é o presidente da Comissão de Orçamento do Legislativo cearense. Vai totalizar 37 bilhões, na estimativa, estimado 37 bilhões e 300 milhões de reais. O orçamentário financeiro montado no estado do Ceará, como o PPA e também a LOA, mas fez um grande trabalho participando conosco da oitiva nas regiões, nas audiências públicas e seminários, para que pudéssemos trazer o aperfeiçoamento da peça enviada pelo Poder Executivo. Está aqui o resultado, 1.032 emendas apresentadas, as outras, o deputado Romero terminou de proferir parecer favorável, continua, deputado, com o mesmo funcionamento, parecer favorável, que foram as emendas do próprio relator, o deputado Bruno Pedrosa. Então, passo à discussão do orçamento. Bom, isso aí foi uma intervenção do deputado Sérgio Aguiar no curso da sessão de ontem, que estavam examinando as últimas emendas ao orçamento do Estado. Mais de 1.000 emendas, só pro forma, porque, na verdade, os deputados mexem muito pouco no orçamento. Primeiro, porque tem as limitações legais. E, segundo, porque, na verdade, eles não conhecem a peça toda. Eles votam um orçamento sem saber dos detalhes que nele estão inscritos. O orçamento do Estado, nós já falamos aqui em mais de uma oportunidade, de 37 bilhões de reais, só com duas rubricas: pagamento de pessoal e o custeio da máquina, o que o governo gasta pagando gasolina, pagando energia, pagando comunicação, telefone, essa coisa, o governo vai gastar 31 bilhões. O orçamento todo é 37 bilhões. O governo está prevendo arrecadar 37 bilhões. Não há garantia de que ele arrecadará esse dinheiro. É possível que sim, porque neste ano de 2023, o governo deve estar já arrecadando 37 bilhões, pouco mais de 37 bilhões. Ele prevê arrecadar essa mesma quantia no próximo ano. Só que no próximo ano, nós estamos aí já fadados a termos uma situação irregular, que é uma seca. E a seca altera toda a economia do Estado, apesar da ajuda que recebe do governo federal, mas há uma alteração grande na economia do Estado. Realmente, podemos dizer até desastroso, espantoso, que todo o dinheiro do Estado, ou uma quantia especial, significante, de 37 bilhões, o governo vai gastar 31 bilhões, 19 bilhões pagando o seu pessoal. Isso aí é um gasto efetivo, ele não pode deixar de pagar o pessoal. 19 bilhões. Ele pode até deixar de arrecadar os 37,
mas não pode deixar de gastar os 19. Aí você pergunta, e como ele vai gastar se ele não arrecada? Ah, se vira, pede emprestado, essa coisa toda. E 12 bilhões com o custeio da máquina. Ô, máquina gorda, muito gorda é a máquina do Estado. Por isso, talvez ela seja muito lenta. 31 bilhões. O Estado vai ficar com 6 bilhões de reais para os gastos com educação, saúde, segurança pública e investimento. Ah, esse aqui não tem dinheiro mesmo. 6 bilhões para todo o restante. 31 bilhões é para pagar pessoal e para pagar o custeio da máquina. E os outros 6 bilhões é para todo o restante. Agora é o momento de fazermos mais um intervalo e já voltamos com a parte final do nosso programa. Certo para amanhã, quarta-feira, 3 da tarde, 15 horas, o Congresso Nacional faz uma sessão especial para promulgar a emenda à Constituição que aprovou, que institui a reforma tributária. É possível que a promulgação seja de apenas parte dessa reforma tributária, porque ainda há uma certa divergência na Câmara dos Deputados com aquilo que os senadores aprovaram. A Câmara tinha aprovado um projeto que foi para o Senado fez algumas alterações e, por conta dessas alterações, a matéria teve que voltar à Câmara dos Deputados. É assim, normalmente, quando se vota uma matéria nas duas casas. A casa originária, no caso dessa reforma, foi a Câmara dos Deputados. Então, a matéria vai para o Senado. Se o Senado fizer alterações, ela volta para a Câmara confirmar ou não. Confirmar ou não. Se confirmar, tudo normal. Se não confirmar, vamos encontrar uma saída, porque não pode ficar nesse vai e vem. Vai e volta, não. É preciso encontrar uma saída e há mecanismo na própria estrutura do Legislativo para esta saída. Portanto, é com muita atenção que aguardamos a decisão de amanhã do Congresso Nacional, Câmara e Senado reunidos, para a promulgação da reforma tributária. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência e prometendo estar de volta amanhã, neste horário. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!